Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito daquela quebra das informações secretas, sensíveis, né, que o Donald Trump forneceu esses dias a respeito da morte do Kennedy. A gente sabe que a reboque veio algumas informações a respeito do Brasil na época. Mas antes disso, vamos fazer uma contextualização daquele Brasil, né? Ali, então, da mudança ali, do governo do Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, e depois que culminou no golpe de 64. Então, em 1960 teve a eleição, o presidente na época era o Juscelino Kubitschek, teve a eleição. Naquela época existia uma eleição para presidente separado da eleição do vice-presidente. Então você votava num presidente, no candidato a presidente e num candidato a vice-presidente. Então foi eleito pela chapa da UDN, por apoio da UDN, que era um partido de ideologia de direita, foi eleito o Jânio Quadros, e para vice-presidente foi eleito o João Goulart, o Jango, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um partido fundado por Getúlio Vargas. Então, o Jânio Quadros da direita e o Jango da esquerda. Depois o Jango vai assumir o poder em 1961, tomar posse, aí mais ou menos aí 6, 7, 8 meses o Jânio Quadros renuncia ao poder, faz um discurso, renuncia ao poder. A historiografia atribui essa renúncia dele como uma forma dele poder voltar, né, ter uma comoção popular e do Congresso poder se sensibilizar com a população e oferecer mais poderes a ele, para ele poder governar. Só que isso não acontece. O Congresso chancela, né, essa renúncia dele. O João Goulart estava numa viagem à China, ele retorna e começa a ter, o país entra numa animosidade muito grande a respeito do Jango assumir a presidência, né? Então as forças da direita não queriam que ele assumisse a presidência porque alegavam que ele era comunista, né? Que ele, naquela época a gente via a Guerra Fria, que ele ia entregar o país às ditaduras comunistas e tal. E chegaram a um acordo de que o João Goulart iria assumir, mas não seria num regime presidencialista, seria num regime parlamentarista. Isso aí, minha gente. O Brasil já viveu um período antes, né? A gente teve aquele parlamentarismo lá do segundo reinado, mas no Brasil República, o Brasil teve um período parlamentarista também, que foi esse período do Jango. Só que, o que essas informações que foram abertas nos mostram? Que nesse período, quando o Jango retorna para cá, que começou o país ficou muito, né, muito polarizado, com os anos muito acirrado, o Mao Tse Tung da China e o Fidel Castro de Cuba, tinha recém acontecido a Revolução Cubana, em 59, eles ofereceram ao Brizola, né, homens, né, voluntários e armamento e estrutura, para poder garantir a posse do Jango. Por que o Brizola? O Brizola era cunhado do Jango, o Brizola era governador de Rio Grande do Sul à época, era muito próximo do Jango e ele que fez essa mediação também, né? Essa negociação para o Jango poder assumir. Então, essas informações, se for verdade, né? Se essas informações forem corretas, chancelam um pensamento que eu sempre tive, que a gente vivia na época um mundo, né? Muito polarizado pela esquerda e pela direita, um mundo que né, era a disputa por corações e mentes, e que assim, os Estados Unidos, ele preferia um governo democrático que o apoiasse, mas se não tivesse um governo democrático que o apoiasse, que fosse uma ditadura de direita que o apoiasse. Então sempre teve essa preferência dos Estados Unidos. E a União Soviética, a China também, né, eles gostariam de ditaduras de esquerda que as apoiassem, né? Que ficassem do lado do comunismo. Então essas informações nos revelam isso, que existia realmente um embate, porque tem uma historiografia aqui, né, gente, que defende, né, que os movimentos revolucionários de esquerda, né, que surgiram durante a ditadura, logo após o golpe de 1964, surgiram para lutar pela democracia, pela redemocratização brasileira, e surgiram por causa do golpe. Então, assim, essas informações agora nos mostram um contexto um pouco diferente. Então, existia uma disputa aqui, né? Uma disputa em curso,
da esquerda e da direita. Existia uma disputa até com influência externa de todos os lados, né? De ambos os lados, tanto da esquerda como da direita. E quando o Jango consegue quebrar, né, ele consegue através de uma manobra, de uma votação popular, consegue quebrar, voltar o Brasil ao presidencialismo, logo após acontece o golpe de 1964. E esse golpe surgem esses movimentos revolucionários de esquerda, movimentos apoiados por ditaduras também, né, de esquerda lá fora. Então fica assim, é meio paradoxal achar que o movimento de esquerda que luta pelo comunismo, né, apoiado por ditaduras comunistas, vão querer democracia aqui no Brasil. Eles podem até ter contribuído para a volta do processo democrático, né? Isso aí eu acho que é quase que uma opinião unânime, né? Eles contribuíram. Mas, em suma, a luta deles não era pela democracia, a luta deles era com um regime de esquerda ditatorial no Brasil. E essas informações, elas fortalecem esse raciocínio, que é o pensamento que eu tenho, né? Eu também não acho que que isso aqui foi foi simplesmente uma revolução que não teve uma ditadura de direita. Teve sim uma ditadura de direita, né? Existiu uma ditadura no Brasil de direita, assim como os movimentos que estavam aqui lutando contra a ditadura também queriam uma ditadura de esquerda. É o que eu penso, e essas informações eu acho que vêm ao encontro desse raciocínio. E outra coisa também que sempre me causou estranheza foi quando teve o golpe ali em 64. O João Goulart ele desiste do poder muito fácil. Então, na época, ele afirmou que ele não queria lutar pelo poder, que ele ia desistir, porque ele tinha medo de que acontecesse uma guerra civil aqui no Brasil, de grande monta, e uma guerra fratricida, né? E que vitimasse muita gente. Realmente isso poderia acontecer. Por que poderia acontecer? Porque agora a gente sabe, se essas informações estiverem corretas, ele tinha um respaldo, ele tinha como angariar uma certa estrutura, né, para poder fortalecer um lado da esquerda, para poder brigar, poder ter uma guerra civil. E essa guerra ia vitimar muita gente. Então eu sempre achei estranho que ele abriu mão muito fácil e que o argumento dele foi que poderia ter uma guerra civil aqui que vitimasse muita gente. Mas eu achava estranho, foi uma guerra civil como, né? Quem que apoiou o Jango naquela época para falar que ia ter uma guerra civil tão grande? Com exceções ali, com exceção de alguns militares que apoiavam o Brizola ali no sul. Então agora com essas informações, elas corroboram com esse argumento, né, com esse discurso do Jango, de que realmente ele não queria que tivesse uma guerra civil aqui no Brasil para morrer muita gente. Então faz sentido. E você, o que você acha disso? Comenta aí embaixo aí, dê o seu like. Muito obrigado por ficar até o final e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.